Olá, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando os nossos fluxos do bot, como criar um fluxo de bot ali, seja por opções, botões ou assistentes IAs, tá? Então, nessa opção aqui de fluxo do bot, aqui tem todos os fluxogramas que eu tenho, eu posso ter diversos fluxogramas, tá? Posso botar aqui também diversas conexões no fluxograma, que são as conexões que eu tenho aqui compradas, né, meus WhatsApps. Então eu posso botar diversas conexões nos fluxogramas e posso botar também diversos fluxogramas nas conexões. Claro que um deles vai ser sempre o principal e os outros vão ser secundários ativados por comandos de palavras-chave, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso fluxo principal. Sobre a questão da palavra-chave, a gente vai se adentrar isso ao longo da aula também. Essa aula de fluxo do bot vai ter duas partes, tá? Porque o fluxograma é uma coisa mais complexa que a gente vai criando com o tempo e vai mostrando como que funciona, tá bom? Então aqui nos meus fluxogramas, aqui eu aperto e crio meu novo fluxograma, é bem simples, só colocar o nome e a situação que eu quero, se é ativo ou inativo, tá? Colocando aqui, o fluxograma, a gente já tem um aqui já, né? E aqui tu vai visualizar as conexões que tem atreladas nesse fluxograma. Então aqui eu tenho a conexão demo, que é a única que eu tenho no momento. Posso botar todas que eu tiver, se eu quiser, nesse fluxograma, para esse fluxo rodar em todas essas conexões aqui também, tá? Perfeito. E aqui também posso trocar o nome do fluxo. É só informação interna, esse nome, é só identificação para tu saber qual fluxo é qual. E aqui eu posso deletar o fluxo, que é uma ação irreversível. Sempre tomar cuidado também com deletar o fluxograma, tá bom? Agora aqui em editar o fluxo, tá? Eu estava até dando uma mexida aqui já, na aula anterior também estava mostrando sobre assistentes IAs, então aqui tem já um assistente já atrelado. Mas vamos mostrar aqui, né, primordialmente, no início de tudo, como mexer aqui no fluxograma, tá? Então eu vou deixar zerado aqui, deixa eu apagar esses cards aqui. Deixa eu dar uma atualizada também, tá? Para a gente dar uma olhada aqui adentrar, eu vou apertar em tela cheia, que aqui eu consigo visualizar melhor. Esse aqui é o nosso fluxograma, tá? Ele é feito de ligações de linhas, pontos e entradas e cards, tá bom? Então, esse aqui em cima é um botão de atualizar, que eu atualizo. Se você tiver no modo tela cheia, é normal ele sair do modo tela cheia quando você atualizar ou você botar, se eu não me engano, salvar alguma opção ou criar um card, tá? Ele sair do modo tela cheia é normal, tá bom? Para você mexer e puxar aqui, eu sempre uso tela cheia, que é melhor de movimentação aqui do fluxo, tá bom? Então aqui ele é um fluxo ativo e um dos seus fluxos ali do seu canal sempre é o fluxo principal. Se você tiver outros fluxos atrelados ao canal, você tem que desmarcar essa opção aqui. E esses fluxos secundários têm que ser ativados por comandos chaves, tá? Então vamos supor aqui, vou botar quero ser cliente. Quero ser cliente. Tá? Se fosse um fluxo secundário. Mas eu vou criar um outro fluxo secundário no final da aula mostrando como ativar essa palavra-chave que a gente está mostrando aqui, tá bom? Então, por enquanto, vamos criar aqui um fluxo principal. Vamos se adentrar aqui na adição de cards, né? Então, como você pode ver, temos todos esses cards aqui para utilizar, que é a seleção de opções, enviar texto, enviar imagem, enviar vídeo, áudio, arquivo, adicionar atrasos de 2 segundos, 5 segundos, 15 segundos, um assistente GPT igual eu mostrei na aula anterior, transferir para o chat, que é quando faz a transferência ali na opção cair esse card aqui, tiver esse card, vai transferir para o chat de atendimento. O request HTTP, que é integrações externas para você integrar o seu chatbot com sistemas externos, né, CRM, RP, sites, tá? Isso aqui você precisa ser um programador ou ter um programador ali para fazer a leitura da documentação que temos disponível, orientando o passo a passo de como você fazer essas integrações, tá bom? Finalização de fluxo, que são cards quando a pessoa chegar naquela opção ali, finalizar o fluxo, pode ser com uma mensagem também. Horários de atendimento, que são horários, se você quer usar horários do fluxo em si, né, em geral, ou horários específicos para cada departamento, tá bom? Lista de usuários, que são lista de atendentes, basicamente, que vai listar todos os atendentes ali atrelados no departamento que você botar na lista de usuários. Transferências de fluxo, que você pode transferir para um canal e um fluxo em específico, tá? Ele transfere daqui desse fluxo, desse canal, para um outro canal, um outro fluxo, por exemplo.
e condição de carteira, né? Que é basicamente a função da carteira ali, que se você criar esse card, o sistema vai identificar, né? Basicamente, se o contato é uma carteira ou não. Se ele não for, ele manda para tal departamento. Se ele for de uma carteira, ele vai mandar para tal departamento que tem carteira vinculada, tá bom? Então vamos criar aqui. Como você pode ver, todos estão vermelhos. É obrigatório você ter uma mensagem inicial, tá? Para você poder criar os outros cards. Na mensagem inicial você não precisa, basicamente se você quiser deixar vazio, você pode também. Então eu posso aqui, ó, ele já vem com essa mensagem exemplo, eu posso vir aqui em editar. Ah, tá. Eu tenho que sair do modo tela cheia para aparecer esse modalzinho aqui, tá bom? Então aqui no card inicial eu posso colocar uma imagem de tamanho máximo de até 15 megas ali, né? MB, igual está informando aqui. Você pega o anexo do seu computador e coloca aqui. Então aqui eu vou deixar vazio, sem mensagem, né? Sem mensagem aqui. E eu vou vir aqui em adicionar o card. Agora, por exemplo, eu quero botar opções. Então, depois dessa mensagem inicial aqui, supondo que tenha uma, eu quero que liste umas 3, 4, 5 opções ali para o contato. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Tendo meu card inicial aqui, eu sempre tenho que criar uma ligação aqui, porque só colocando aqui não funciona. Você tem que vir aqui nos três pontinhos e adicionar um ponto de saída. Por que de saída? Porque a mensagem inicial já é uma entrada, então aqui ele tem que sair para entrar numa outra opção, que é a próxima segmentação que vai acontecer no fluxo. Então aqui eu vou criar uma saída. Criei uma saída aqui. Eu vou vir aqui no enviar opções e vou criar uma entrada para receber essa saída que está vindo aqui da inicial. Então eu vou vir aqui adicionar o ponto, entrada. E aqui eu só vou vir aqui nos três pontinhos e vou puxar essa linha aqui para o outro pontinho. Ele vai interligar, né? Sempre eu tenho o costume sempre de interligar ou apertar no refresh aqui para ele atualizar o fluxo e ele aparecer esse x aqui para mim poder excluir a linha se eu quiser. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e excluir a linha, tá bom? No caso aqui, a gente vai fazer essa ligação. E aqui, vamos supor, eu tenho minhas três opções aqui, né? E aqui eu posso ter minha mensagem inicial. Então, vamos botar uma mensagem inicial aqui só para ficar mais interativo o nosso fluxo. Seja bem-vindo ao nosso atendimento. Salvar alterações. Criei aqui, seja bem-vindo ao nosso atendimento. E agora aqui no card de opções, que ele vai mandar a mensagem inicial e depois vai dar três opções para o contato selecionar. Seja por selecionável de 1, 2, 3, ou se você ativou botões, o contato vai clicar no botões ali. Se for API oficial, é aquele botãozinho com as bordas mais redondinhas. Se você for habilitou o formato de listagem, que está disponível também para o formato de QR Code, vai aparecer uma lista para o contato clicar e selecionar o item clicando com o dedo também, tá bom? Então, vim aqui em editar mensagem. Aqui eu posso colocar uma mensagem em cima, por exemplo, vamos supor aqui, vamos botar selecione alguma das opções. Opções. Tá. Se eu quiser deixar em negrito, só fechar com um asterisco e abrir com um asterisco, tá? Que ele fica em negrito lá no WhatsApp. Então aqui, às vezes vai vir com a ordem errada aqui. Então você vai botar aqui a ordem certa, que é 2, 3, né? 1, 2, 3. E aqui tu vai colocar o nome da opção, tá? Então vamos supor aqui, suporte técnico. Aqui embaixo, financeiro. E aqui embaixo, comercial. Perfeito. Então eu criei três opções aqui. Posso criar mais, né? É só apertar aqui no maisinho aqui, adicionar. E ele vai criando mais aqui. Está botando a segmentação de ordem também, né? Então aqui 4, 5, os nomes das opções, tá? Então aqui por enquanto a gente vai criar essas três opções aqui. Se eu quiser botar no formato listagem, que é a pessoa clicando em cima, eu habilito esta função aqui, tá bom? Salvei as alterações, ele vai atualizar aqui para mim, ó. Selecione alguma das opções, meus departamentos, né? Que na verdade não são departamentos, são as opções. Aí no final do fluxo eu vou atrelar essa opção a um departamento, claro. Sempre no final você atrela a um departamento para gerar relatórios, finalizar ali o atendimento da pessoa ou transferir para o chat, dependendo do que tu quer fazer no fluxo, tá? Então aqui, suporte técnico, financeiro, comercial, vale essas três opções. Vamos supor que a pessoa quer colocar
suporte técnico, ela selecionou um, clicando em cima ou selecionando um. Então agora eu quero que envie um texto depois disso. Então eu vou adicionar o card, vou selecionar este card aqui, enviar texto. Ele vai criar aqui o card, vou apertar nos três pontinhos, vou adicionar aqui uma entrada, sempre vou adicionar uma entrada, tá? Aqui, no caso do card de opções, ele já tem saídas. Essas bolinhas aqui que já tem em cada opção já são as saídas. Então, eu não preciso criar a saída, eu só crio a entrada para mim receber aqui da mensagem inicial, a entrada que eu criei ali no anterior. Agora, a saída eu não preciso criar, como vocês podem ver, já vem com a saída, tá? Então, eu só vou colocar o card aqui de enviar texto e vou colocar uma entrada para receber essa saída que eu coloquei aqui, né, que o sistema já criou para mim. Então, eu vou vir aqui em suporte técnico e vou ligar aqui, ó. Ele vai mandar essa mensagem aqui quando a pessoa selecionar suporte técnico. Então, vamos colocar uma mensagem aqui, enviar texto. Vamos botar, por exemplo, aqui, aguarde. Você está sendo transferido para o chat de atendimento. Só um exemplo, né? Chat de atendimento. Ponto. Agora você está sendo transferido para o chat de atendimento. Perfeito. Aí agora, claro, só colocando esse enviar texto, ele não vai mandar para o chat. Eu preciso botar a função de transferir para o chat para funcionar isso. Então aqui agora eu coloquei aqui, enviar a mensagem, e agora eu quero que transfira para o chat. Então eu vou vir aqui adicionar o card. Vou usar este card aqui agora, que é para transferir para o chat, né? E aqui, ó, como tu pode ver, ele não vem com os pontinhos de entrada nem saída. E também aqui eu criei uma entrada e agora eu preciso criar uma saída na mensagem no card de texto. Então aqui eu vou vir nos três pontinhos, adicionar ponto. Ele vai me dar a opção de saída. Não tem como eu colocar outra entrada, porque ele só pode uma entrada. Então ele já me seleciona a saída aqui para mim. Cadastrei o ponto aqui, né? E aqui no transferir para o chat, ele não tem ponto de saída, o transferir para o chat. Só dá para colocar pontos de entrada, porque ele já é um card final, ele já é um card de decisão. Depois disso, não tem mais outra realização que vai fazer no fluxo. Então, aqui ele vai me dar só a opção de entrada. Como você pode ver, ó, ele já auto-seleciona para mim. Então, eu vou cadastrar aqui, vou fazer a ligação aqui também. Vou dar um refresh. Sempre que eu fazer essas linhas, eu gosto de dar um refresh para aparecer as opções de eu excluir também as linhas, né? Perfeito. Então aqui quase pronto essa opção de suporte técnico. Tá faltando só eu atrelar a um departamento. Como você pode ver aqui, ó, o departamento não tem nenhum atrelado. Então eu vou vir aqui, departamento, e vou atrelar se eu quero que mande para o chat de atendimento do financeiro ou da apresentação. Eu quero que mande para o financeiro. Então eu vou botar aqui, né? Para ficar mais interativo isso aqui, deixa eu botar, criar, porque ficou com os números errados. Então, vou botar aqui suporte técnico. Vou criar aqui o departamento. Suporte técnico, tá? Criei. Agora eu vou voltar lá no meu fluxo e agora eu vou botar o departamento com o nome aqui que eu criei na opção para fazer sentido, né? Então, vamos botar aqui suporte técnico. Pronto, agora sim ficou mais bacana, ficou mais interessante. Perfeito. Então aqui essa opção está feita. A pessoa selecionou o suporte técnico, mandou a mensagem que você quiser aqui e depois mandou para o chat. Vamos supor que eu quero que mande essa mensagem e dê um atraso depois de alguns segundos e depois transfira para o chat. Ou quero fazer alguma pergunta e depois transfiro. Vamos fazer aqui, por exemplo, ó, eu posso dar um espaçamento aqui. Vou excluir aqui, né? Vamos botar aqui, por exemplo, aguarde você está sendo transferido para o chat, né? Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos excluir essas duas linhas aqui e vamos colocar mais alguns cards aqui no meio para vocês verem como que funciona. Então agora aqui eu quero que, após a pessoa selecionar aqui, eu quero mandar mais um card de enviar texto. Perfeito. E eu vou botar sempre as entradas e as saídas. Card de texto sempre você vai botar entradas e saídas. De card de imagens, vídeos, áudios também, tá bom? Porque ele entra e ele tem que sair para fazer uma ação final, né, de fluxo. Então tá. A pessoa selecionou aqui, vai enviar essa mensagem e eu quero que faça uma pausa de 15 segundos aqui, depois mande essa mensagem
e aí depois transfira para o chat. Como é que eu faço isso? Então aqui, primeiramente, eu vou botar a mensagem. Vou botar, por exemplo, por favor, envie as seguintes informações: CPF, nome, e-mail, telefone. Então, eu estou pedindo, na verdade, para ele me mandar essas informações, né, aqui no chat. Então, por favor, envie as seguintes informações. Coloquei aqui, perfeito. E agora eu quero que dê um atraso aqui entre essas duas mensagens aqui, antes de fazer toda essa transferência para o chat. Então, eu vou vir aqui em adicionar card e vou usar esse card aqui, ó, 15 segundos, ou 5 segundos, ou 2 segundos, o que você preferir, tá bom? Você pode até botar dois ali também, pode também, tá? Nunca é interessante colocar muitos desses cards do fluxo, porque ele acaba atrasando a sua fila para responder, no caso o seu bot responder outros contatos que podem estar passando pelo fluxo, tá? Então eu vou utilizar aqui, vou adicionar o atraso de 15 segundos. Ele é um card de você colocar um inicial e um final também nas entradas. Então eu já vou vir aqui em adicionar ponto e uma saída, tá? E eu vou agora, vou fazer a ligação. Vou vir aqui em suporte técnico, vai mandar essa mensagem, vai dar um atraso, o bot vai parar um pouquinho. Ele não vai mandar direto esse texto, ele vai parar um pouquinho por 15 segundos, que eu vou ligar aqui agora. Deu 15 segundos, ele vai enviar esse texto aqui para o contato. Perfeito? Feito aqui, ele vai mandar esse texto aqui agora, final, e depois vai mandar para o chat de atendimento, tá bom? Se eu quiser dar um atraso um pouquinho maior, né, eu posso colocar um outro card ali, tá? Eu sempre recomendo usar de 20, 15 segundos, nunca botar vários, aqui porque pode, né, atrasar um pouco se você tiver um grande fluxo de atendimentos que entra no dia a dia, pode atrasar um pouco a sua fila de atendimento, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, mais um card de 5 segundos ali no máximo, para não amarrar muito a minha fila, né? Então, eu vim aqui. Sempre é interessante deixar organizado o fluxo, tá? Para depois manutenção e tudo mais, você entender ali o que você fez ou você esqueceu o que você fez, né? Aí, se estiver organizado, consegue ter um entendimento maior. Então, aqui ele vai dar um caso de 20 segundos no total, 15 mais 5, né? E depois vai enviar essa mensagem e depois vai transferir para o fluxo ali para esse departamento de suporte técnico, tá bom? Vou dar um refresh aqui para aparecer o X, né? Se eu quiser, porque ficou meio apertado ali, se eu quiser dar uma expandida aqui para ficar mais melhor, né? Posso também. Perfeito? Então aqui a gente criou uma opção de Spot Tag, envia texto e faz um atraso de 20 segundos e envia um outro texto e depois transfere para o chat. Perfeito? Na próxima aula aqui, que eu vou estar dividindo talvez em três partes essa aula de fluxograma, eu vou estar mostrando os outros cards aqui, se aprofundando nessas outras funções também, tá bom?